É o Bobsauro. E aí, pessoal, bora lá continuar nosso videozinho, segunda parte. E aqui pro pessoal que ficou meio assim, que esse negócio de metas mais, um negócio meio roubado. Tem muito disso nessa parte do curso que vocês estão, né? O pessoal gosta mais de fazer, de achar que o negócio tem que ser muito técnico, muito matemático. Mas aqui dá para explicar, metas mais dá para explicar direitinho. Mas isso aqui você não vai encontrar, acho que no seu livro de graduação, não. Isso aqui você encontra no Jackson. É, lá você acha. A ideia, digamos, a matemática, que na verdade o que a gente fez aqui, no nosso probleminhas, né, até agora, o que você sempre faz quando usa metas e imagens, é achar uma função de Green, né, com certas condições de contorno, só que você faz de um jeito maroto. Essa é a ideia. Então vamos entender aqui a parte mais técnica do que a gente está fazendo. Primeira coisa é que a equação, no final das contas a gente está trabalhando com a equação de Poisson, né, e a equação de Poisson ela é muito particular, que meio que fazendo nada você acha a solução dela, né? Através de uma identidade matemática bem simples, que essa é a primeira identidade de Green, né? A segunda a gente usou o termo de unicidade, essa aqui é a primeira. Na verdade é uma identidade matemática bem simples. Vamos pegar assim, da direita para a esquerda, né? Pega esse aqui, é o divergente desse cara, né? Você está derivando isso aqui. Para uma hora você vai derivar aqui, vai ficar o Laplaciano de φ. Tá aqui. Uma hora você deriva aqui, vai ficar o Laplaciano de psi. Tá aqui. Mas aqui só tem dois. Aqui ainda está faltando derivar esse e esse. Né? Mas quando você derivar aqui, vai ficar gradiente disso vezes gradiente disso. Quando você derivar aqui, vai ficar gradiente disso, gradiente disso. Né? Se aqui tem sinal de menos, então isso cancela. Então a identidade é trivial. Na verdade, não chamo isso aqui de identidade de Green. Né? A integral disso, né? Então vamos pegar essa integral no volume, que geralmente você vai achar na literatura falando como identidade de Green. Então vou integrar aqui no volume, integrar no volume. Aqui eu vou usar o Gauss logo, né? Então vai dar o fluxo desse campo vetorial aqui, né, na borda do volume. E aqui vai ficar integrado no volume. Então ficou isso aqui. Eu estou botando linha aqui para botar que eu vou integrando em linha. Né? Aqui também, todo mundo em linha. Aqui já está usado, já usei o Gauss, né? Então o fluxo desse cara aqui na normal, né, furando, né, a superfície normal da borda de V. Agora vamos escolher qual a ideia, porque começa a aparecer os laplacianos aqui, vamos escolher esse φ aqui com voltinha e esse psi de um jeito específico. Né? Esse φ aqui de voltinha vou chamar o nosso φ, que é o potencial eletrostático. E esse psi vai ser minha função de Green. Né? Aqui eu estou integrando em linha, na turma da linha, aqui x seria fixo. Né? X é o ponto onde eu vou querer saber o potencial. Então, para esse caso particular, onde psi é g e esse φ de voltinha é φ, repara que o Laplaciano de psi é o Laplaciano de g. Né? Aqui faltou linha, né? Mas não interessa. Linha ou sem linha, porque esse cara aqui é simétrico, né? Então o Laplaciano... Aqui também faltou... você entende que você está integrando o cara, né? Então tudo aqui você está integrando linha. Né? Então aqui o Laplaciano de g é delta. Então esse cara aqui é um delta de Dirac. Então repara aqui que você vai usar o delta de Dirac, vai integrar esse cara, quando você botar aqui o φ, né, vai dar φ. E o resto joga tudo para o outro lado. Então você achou o que é φ. Essa é a lógica. Né? E aqui, a hora que você tem o Laplaciano desse φ com voltinha, é o Laplaciano do seu φ. Só que o Laplaciano de φ é a equação de Poisson. Né? Então aqui é menos ρ. O menos ρ é ε0. Então aqui você consegue isolar o φ e jogar tudo para o outro lado. Então para o outro lado vai ficar G com ρ integrado em V e esse pedaço aqui. Então vamos só reescrever aqui embaixo. Aqui, ficou mais claro. Então eu isolei esse φ daqui e joguei esse cara para o lado de lá. Para quando eu jogo para o lado de lá, aqui vai ficar mais. Só que aqui tem um menos, né, do Laplaciano de φ. Então, por isso que esse menos eu botei aqui no G, né? E botei aqui o ρ. Né? Porque você sabe que se for uma carga, uma distribuição localizada, você sabe que o G é menos 1 sobre 4π e a distância, né? Então, por isso que eu deixei o menos aqui. Então, o potencial fica mais 1 sobre 4πε0, integral de ρ sobre x menos x'. Só que tem esses outros termos aqui, né? Os termos de borda.
Então aqui no lugar, só que esse cara eu escrevi ele primeiro, aqui eu inverti a ordem, sei lá porquê, né? Então esse psi é o G, aqui o menos, junto, esse cara é o φ, né? Então aqui eu botei, porque esse cara é derivado normal, né? Que tem o produto escalar, né? Então eu botei derivada N. Vou botar N linha, talvez. A ideia é que você está integrando em X linha no volume. Então esse termo é esse, e esse é esse. Esse daqui é o φ, esse aqui é derivado de G. Pronto. Eu tenho a solução da equação de Poisson. Acabou. Dentro de qualquer ponto aqui. O que você tem no o seu sisteminha está no volume V. Né? E com, a priori, condições de contorno na borda de V. Só que aqui tem uma coisa um pouco estranha. Porque a coisa está ok, né? Quer dizer, você tem o cara integrado aqui em V, você tem o ρ, tem essa função de Green, a função de Green é a solução dessa equação, né? Então a priori você tem que saber resolver essa equação. Só que no termo de borda, repare que aparece φ e derivado de φ, né? E você lembra do teorema de unicidade? Isso aqui parece como uma contradição. O teorema de unicidade diz que para você achar a solução de forma única, você precisa de φ na borda ou a derivada de φ na borda. Aqui, essa solução, ela a priori precisa dos dois, né? Eu preciso de φ e da derivada do φ. Então, a priori tem um negócio estranho aqui, parece ter uma redundância. Né? Se você for comparar com o termo de unicidade, não precisa desses dois. O termo de unicidade diz que eu preciso disso ou disso. Mas aqui eu estou precisando dos dois. A solução está aqui, na ambiguidade da função de Green. Porque a função de Green é a solução desse cara. Né? Qualquer solução disso aqui é uma função de Green. Mas você tem que botar no contexto do seu problema. E como é que você ajusta ela no contexto do seu problema? É porque ela não é bem definida. Né? Para que qualquer coisa aqui, isso daqui é a solução dessa equação. Você tira o Laplaciano aqui, esse cara do de Dirac, e o Laplaciano, ou que eu posso botar qualquer função que é a solução da equação de Laplace. Né? Tiro o Laplaciano aqui, dá zero. Que seria a solução não homogênea, né? Essa aqui é a solução homogênea. Então é completamente ambíguo. Né? Você tem tudo. Aqui tem infinitas funções que satisfazem isso. Né? Então agora você vai usar essa sua arbitrariedade para encaixar, de certa forma, aqui essa solução no seu teorema da unicidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho função de contorno de Dirichlet. Então eu sei esse cara na borda. E a priori não sei nada disso. Como é que eu posso assumir com esse termo? Então vamos fazer isso daqui. Né? Então eu conheço esse cara aqui, função de contorno de Dirichlet. Aquele termo a mais tem a derivada de φ, mas multiplica pelo g na borda. Então repara que eu posso fixar f, esse f aqui qualquer solução de equações de Laplace, eu posso fixar de forma que na borda essa função de Green seja zero. Então agora essa função de Green não chama de função de Green de qualquer coisa, eu boto um índice d para falar que é a função de Green de Dirichlet. Né? Então ela tem condição de contorno, ele fixado na borda. Né? Como esse cara é equação, de certa forma, ele também é solução de uma equação de Poisson. Né? Então o teorema de unicidade também vale para ele. Né? Então se eu fixo ele na borda, ele é único. Né? Então está de forma única. Então agora quando você volta, você matou o cara. Agora esse f já não é mais qualquer coisa, né? Porque você pegou o seu g na borda é aquele 1 sobre 4π epsilon, 1 sobre, menos 1 sobre 4π x menos x', né? Então na borda o x' tem certos valores. E mais um f, né? Aí você está pegando esse f igual a menos o outro, né? Você está somando essas duas coisas igual a zero. Né? Então você está fixando f igual a menos a parte que dá lá a solução não homogênea, ali na borda. E pronto. Né? Aí deu certo. Então esse f existe, né? Porque fora da onde está, na borda, ali, digamos, não tem carga, então quer dizer assim, vou botar aqui, esse cara daqui é isso, né? Eu estou fixando na borda isso mais isso igual a zero. Né? Esse cara laplaciano é zero em todo lugar, e o laplaciano desse cara daqui também é zero, né? Porque esse ponto x não está na borda. Né? Então o laplaciano disso é zero, o laplaciano disso aqui é zero, então eu posso fazer isso daqui, bora para o outro lado, isso igual a mais 1 sobre 4π x menos x', só que só nos pontos
da borda, só nesse ponto x' dessa superfície fechada. Então, a priori, isso aqui sempre é possível. Isso fixa de forma única o g. Aí você volta, não tem mais aquele outro termo, né? Então agora a sua solução é essa, né? E agora aqui você tem só o φ na borda. Então aqui seria a implementação do teorema de unicidade, né? Então todo problema que você tem em solução de Dirichlet, ele é isso aqui. A solução na verdade é isso aqui, né? E você tem ele é completamente determinado pelo conjunto de contorno, ele fica o φ na borda, e na verdade o que você tem que descobrir é a função de Green, né? A função de Green que satisfaz lá, o Laplaciano dela é delta, e no ponto x', né, que você está pegando o ponto x, qualquer x onde você quer saber o potencial aqui, né? E então você sabendo ela, você sabe a derivada dela, né, você dá o φ, você faz esse cara aqui, bota ele aqui, integra, e achou o problema. Se você for olhar, né, o Laplaciano de φ, você vai botar o Laplaciano aqui, que vai dar delta, né, vai dar o menos ρ sobre epsilon zero. Então esse cara daqui deu a solução não homogênea. Então outro cara é a solução homogênea. Quer dizer, o Laplaciano disso daqui tem que dar zero. Automaticamente, por obviedade aqui, né, por consequência. Então a solução não homogênea da equação de Poisson, essa aqui é a solução homogênea. Beleza. Então na verdade você sempre fez isso, só que você não faz explicitamente, às vezes, isso, em termos práticos, né? Você não vai achar essa função de Green, botar lá, botar isso aqui, integrar, botar aqui integrar, você acha de algum jeito maroto. Por exemplo, o nosso problema de simetria azimutal, em termos da sériezinha, né? Ou método das imagens. Método das imagens falta linkar com isso daqui. E aí a ideia bacana vai ser essa, né? Mas guardou aqui, só para dizer que dá para implementar aquela solução. Aparentemente ela tem informação demais, mas é porque você precisa, uma vez dada a condição de contorno, você precisa fixar a função de Green, né, para atender a condição de contorno. Quando ela atende a condição de contorno, a solução fica certinha, né? Então aqui, condição de Dirichlet, o φ na borda resolve o problema, né? E pode ser o Neumann também. Aí o Neumann você pode pensar assim, qual a ideia? Lembra que você tem a integral do g, vai com ρ, aí você tem um termo que tem φ derivada de g e outro termo que tem g derivada de φ, né? Aí, então vamos agora marcar o termo que tem um termo que tem derivada de φ multiplicado g, e tem outro termo que era o φ derivada de g. Aí fala, então vamos fazer derivada de g igual a zero para matar o outro termo, vamos fixar assim, né? Isso é só para a gente comentar. Só que esse caso aqui não dá para fazer, né? Porque se g é a função de Green, ou seja, se o Laplaciano de g é um delta de Dirac, é impossível esse cara ser zero em todos os pontos do contorno. É simples, é fácil ver, né? É só pegar os dois lados da equação e integrar no volume V. Você integra aqui, né? Vamos supor que o x é o seu problema está definido dentro de V, né? Então o seu x é onde você quer saber o potencial. Necessariamente o x está dentro de V. Então quando você integrar aqui, que vai dar 1. Quando você integrar aqui, você vai usar o Gauss, né? Então vai dar essa derivada aqui na borda, né? Aqui já fiz o produto escalar, né? Então essa derivada aqui normal na borda do volume V. Então se esse cara for zero em todos os pontos, aqui vai dar zero e aqui vai dar zero igual a 1. Então é contraditório. Mas então o que você pode fixar? Um jeito para atender e você conseguir a solução. Fixar esse cara. Você pode fixar uma escolha que funciona e resolve o seu problema, é não fixar esse cara igual a zero, fixar igual a constante. Vamos supor que você botou condição que esse cara dá constante. E se ele for constante, a constante fica fixa. Esse aqui é constante, ele sai da integral, aí vai ficar a integral da área, da borda do seu volume fechado. Então vai dar essa área. Então essa constante vezes a área vai dar igual a 1. Né? Então essa constante tem que ser 1 sobre a área da borda. Né? Então a constante fica até fixa. Então aqui resolveu. Né? Então essa é a condição de contorno que a gente vai botar. Então a derivada de g, derivada normal de g na superfície, é 1 sobre a área dessa superfície fechada, que é a área da borda lá do seu volume. Então quando você volta, aqui tem o seu termo derivada de φ e o g. Agora esse g, com essa possibilidade, eu estou botando o índice n, né? Que agora é a função de Green de Neumann. Né? Então agora é essa função de Green que obedece à condição. Aqui
está a derivada normal, que é o cara que você sabe, né? E o outro termo ele não dá zero, né? Que vem o φ. Aqui era g vezes φ, só que a derivada de g normal vezes φ, só que a derivada de g normal é sobre v, não sobre a área. Então essa área sai e fica essa integral. Então aparece esse termo a mais, mas na verdade esse termo a mais é uma constante, né? Porque você está integrando esse cara na superfíciezinha, na área da borda e dividindo pela área. Então na verdade essa constante é o valor médio, né? É o valor médio de φ na borda, né? Você integrou ele na borda e dividiu integrou ele na área da borda e dividiu pela área, né? Então isso aqui é uma constante, né? A ideia é que na parte do termo de unicidade fica uma constante, quando você faz Neumann, fica sobrando uma constante, né? Na verdade a constante é essa aqui, a constante até fixa, né? É o valor médio do próprio potencial na borda. Então esse cara ele não tem relação com o campo elétrico, né? Que é a parte que interessa pra gente. Então, de certa forma, no final dos contos, o problema está resolvido aqui, até de forma única, né? Você dá isso, você dá a condição de contorno, você consegue especificar o g a priori, né, para atender aquela condição. Então você dá essa derivada normal, então você já conhece o g, né? Dá essa derivada normal, você é capaz de fazer essa integral e é capaz de fazer essa integral. Mesma coisa, solução não homogênea e solução homogênea, né? E agora vem a questão, né? Só para mostrar que dá para implementar o termo de unicidade nessa solução que a gente tira de um jeito fácilzinho de uma identidade matemática. Mas a ideia era falar de métodos decimais, não falei nada de métodos decimais. Então vamos voltar agora para o métodos decimais e tentar interpretar isso. Juntar essa solução com métodos decimais. Na verdade a gente acabei de escrever métodos decimais, né? Só que você não entendeu. Ou será? Tá, sei lá, vai saber que você entendeu. Mas vamos pegar o caso Dirichlet, que é o nosso caso padrão, né? Escrever aqui de novo. Então, por que eu estou dizendo que aqui tem relação direta com o método das imagens? Suponha que você tem uma distribuição de cargas. Não tem um desenhozinho para carga. Tem, aqui. Aí você tem a sua função de Green, que é esse cara, com a condição de contorno, né? Aqui seria a borda lá do seu problema, que esse cara é zero na borda, né? Mas o que é importante aqui é para que em todos os pontos aqui dentro, né, o Laplaciano de f é zero, né? Então ele é zero em todos os pontos aqui. Mas se você for olhar isso, você pode interpretar, então, a ideia é assim, você tem um conjunto de cargas aqui dentro, né? A gente viu que cargas pontuais, né? O princípio de superposição, cada carguinha é como se fosse a função de Green, né? Quando você tem uma distribuição de carguinhas, digamos assim, localizada, é isso daqui, né? Mas o seu problema não é exatamente isso, então ele tem esse termo a mais. Mas esse termo a mais, ele é solução da equação de Laplace nesses pontos. Ou seja, você pode pensar que esse cara, ele é um potencial eletrostático também, né, criado por algum tipo de carga, né? Só que repare que em todos os pontos aqui dentro, o Laplaciano é zero, né? Que é a ideia de uma distribuição de carga? Então, o Laplaciano do potencial é ρ, né? A ρ é a densidade de carga no ponto, né? Só que, então, digamos assim, você pode, dentro de todos esses pontos aqui nesse volume, o Laplaciano desse f é zero, né? Você pode encarar ele como se fosse um potencial eletrostático criado por uma distribuição de cargas, só que onde estão as cargas? Elas não estão aqui, porque em todos esses pontos não tem carga que cria esse φ, né? Então, onde estão as cargas para ele? As cargas estão fora desse volume, né? Então, na verdade, quando você faz o método das imagens, você está achando o f, aquele f1, né? Então, naqueles pontos dentro do volume, o seu Laplaciano de f é zero. Então, você pode encarar, eu posso encarar esse f como se fosse um potencial criado por uma distribuição de cargas. Mas se todos os pontos aqui ele dá zero, então onde não dá zero? Onde estão as cargas, né? Onde vai dar ρ? Quando tirar o Laplaciano daquele f vai dar ρ. Tem que ser aqui fora, tem que ser em outro lugar do espaço, né? Então, se você tiver carga aqui, esse cara criou um φ, um potencial que eu estou chamando do f, né? Aqui tem o ρ, mas em todos os pontos aqui, o Laplaciano daquele f dá zero, né? Então, na verdade,
O que você fez foi achar o F, né, que você achou o F que te dá a condição de contorno certa. Isso é média das imagens. Mas você está interpretando esse F como se fosse um potencial eletrostático criado por uma distribuição de carga fora, né, que atende a condição de contorno do seu problema. Eu acabei de escrever de novo o método das imagens, né? Só que aqui de um jeito técnico, né? Então, na verdade, você está fixando o F. Aquele F também aqui é 1 sobre 4π distância, né, que é pela carga. Esse cara também, o carga daqui é 1 sobre 4π distância, uma função de Green. Só que esses caras estão aqui fora. Então, aqui dentro, o laplaciano dele é 0. E você tem que ajustar, obviamente, esse cara para atender a condição de contorno do seu problema, porque o seu problema está definido como que nessa borda é a condição de contorno de Dirichlet, né? Então nessa borda o G dá 0. Okay? Essa aqui é a matemática, né, do método das imagens, que você está dando tipo uma interpretação física para a solução, para o F, né, que seria a solução homogênea aqui. Repare que o método das imagens, o seu problema está definido em um pedaço do seu espaço. Existe uma região do seu espaço onde você não tem interesse no seu problema, né? Seria aqui fora desse volume V. Né? Então é sempre fora desse volume V onde você mete a carga imagem para dar condição de contorno. É isso. Né? Deu? Acho que deu para entender. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então essa foi a segunda parte aqui do nosso vídeo. Tem mais uma parte. Bora lá para a terceira e última.